Vamos começar agora o capítulo 3. Ele trata de estrutura condicional. O que a gente viu no capítulo 2, as instruções eram realizadas uma a uma, do começo ao fim do programa, e não tinha jeito de mudar isso. Com a estrutura condicional, a gente agora vai ter como mudar a sequência de execução baseada em determinada condição. A gente vai apresentar dois tipos de estrutura condicional, na verdade. A estrutura condicional é simples e composta, no final das contas, é a mesma instrução. E a estrutura do switch case. A estrutura condicional simples, ela é a estrutura if-then. No Java não existe essa necessidade dessa palavra, né? E ela basicamente faz o seguinte: as instruções são realizadas na sequência até que ele chega numa instrução de teste, que ela é a instrução if. O teste fica entre dois parênteses. Se a instrução for verdadeira, né, se o teste for verdadeiro, ele vai executar o comando que está logo a seguir do if, ou um bloco de comando separado com chaves. Caso contrário, se for falso, ele vai pular esse conjunto de comandos. Então a gente já viu agora que então a gente tem jeito de pular uma determinada quantidade de comandos. E a estrutura condicional, ela basicamente é a mesma ideia, só que agora ele tem uma cláusula else. Então, se for verdadeiro, ele vai executar um conjunto de comandos, que seria o que está nesse bloco de cor marrom. E aí existe uma palavra reservada chamada else, que se for false, ele vai realizar o conjunto de comandos que pertence a esse bloco do else. E aí continua a execução normal. E a terceira, na verdade a segunda forma, né, de estrutura condicional que a gente tem é o switch case, na verdade. Então o switch, a gente declara switch, coloca uma variável entre parênteses e aí vai comparar o valor dessa variável com o valor constante que está no case. Então, por exemplo, vamos dizer que a variável fosse um número. Então aqui a gente teria case e um valor, case e outro valor. Então, por exemplo, eu quero verificar uma condição onde tenho três tipos que estão numerados de 0, 1 e 2. Então eu teria três blocos de case, né? Um bloco que teria o primeiro valor, o outro case com o bloco que teria o segundo valor, outro case que teria um bloco com o terceiro valor. É importante a gente perceber que o bloco do case ele é formado pelo case, a constante que corresponde ao conteúdo da variável que a gente vai estar testando, dois pontos, aí um conjunto de comandos em sequência, e para terminar o bloco eu tenho uma palavra reservada que é o break. Além do switch case, né, eu ainda tenho a opção de declarar um bloco denominado default. Esse bloco, ele tendo comparado todas as constantes aqui, se ele não achou nenhuma dessas constantes, ele vai executar o que está nesse bloco default. Ele está em cor diferente aqui porque ele inclusive não é um bloco obrigatório. Então a gente pode ter um switch case que não tem um bloco default. Mas se tiver, caso ele não ache alguma coisa, ele vai executar o que está no bloco default. Além disso, o Java dá pra gente a opção de ter um operador ternário. Esse operador ele é um pouco diferente, porque a gente pode fazer o seguinte: eu posso fazer x igual a uma condição, por exemplo, y igual, lembrar que o igual são dois símbolos, igual a 2, por exemplo, zero e 1.
né? Ele é uma estrutura interessante porque permite, por exemplo, eu usar dentro de uma atribuição. Quer dizer, ele vai verificar se y é igual a 2. Se for, ele vai colocar em x o valor 0. Se não for igual a 2, ele vai colocar em x o valor 1.